Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre instalações elétricas, né? Na verdade, a gente vai ver os passos iniciais, os conceitos básicos, né? O objetivo aqui não é a gente ter condição de, ao final, fazer um projeto elétrico, né, pleno, né, completo, né? Mas sim a gente ter realmente as noções básicas e entender um pouquinho dessa parte introdutória aí, tá? Nessa primeira parte, né, nessa primeira metade dessa aula, a gente vai ver algumas definições que estão associadas aos projetos de instalações elétricas, os níveis de tensão, que tem a ver com os níveis que são oferecidos às cargas, né, que a concessionária pode fornecer. O tipo de fornecimento tem muito a ver com a potência que essa carga vai demandar, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Alguns itens que são essenciais na composição de um projeto elétrico, né? A gente não poderia deixar de fora as normas que regem, né, esses projetos, né? E as etapas para a elaboração de um projeto elétrico, né? Então, nessa primeira parte, esses são os tópicos que a gente vai abordar. Mas, enfim, para a gente começar, o que são instalações elétricas, né? Na verdade, instalações elétricas, né, correspondem ao conjunto de elementos, né, que vão dar condições para que o sistema elétrico opere e funcione corretamente, né? Mas o que seria, então, um sistema elétrico? Né? Um sistema elétrico, na verdade, é um circuito, né, ou um conjunto de circuitos, que eles atuam de forma que a gente consiga suprir uma determinada carga, né? Por exemplo, um sistema elétrico a gente pode considerar o sistema de uma cidade, de uma região, de um país inteiro, né? É muito comum a gente ouvir o sistema elétrico brasileiro, né? Então, no caso do sistema elétrico brasileiro, corresponde desde a geração de energia elétrica, né, no nosso caso aqui, majoritariamente nas usinas hidroelétricas, né, desde a geração, aí passando pela transmissão, né, que é onde a gente tem, né, o transporte dessa energia da geração até o ponto final de consumo, né, no caso uma cidade, e quando chega nesse ponto final, a gente vai distribuir, né, para as unidades consumidoras daquela região, que podem ser residências, indústrias, empresas, né, enfim. Então, o sistema elétrico seria, então, esses circuitos todos interligados, né, que tem um único objetivo, né, que chegue a energia em um determinado ponto, em uma determinada né, instalação elétrica. Bom, os níveis de tensão que podem ser oferecidos às instalações elétricas, né, variam em ter uma nomenclatura específica, né? Então, se a gente estiver lidando com corrente alternada, né, então, se essa tensão for até 50 volts, a gente diz que ela é extra baixa tensão. E assim sucessivamente, né? No nosso caso, o que a gente vai trabalhar, né, que seriam aqui no caso do Rio Grande do Norte, né, a gente vai trabalhar com 220 volts, e no caso do Brasil, a frequência é 60 Hz, tá? Então, a gente se encaixa aqui, ó, na baixa tensão, né, que compreende aí entre 50 e 1000 volts, né, para o caso da corrente alternada. Então, tudo que a gente vai ver vai ser relacionado à baixa tensão, tá? Bom, outro ponto determinante aí na questão do suprimento, né, está em relação ao tipo de fornecimento, né, que seria ou monofásico, ou bifásico, ou trifásico. No nosso caso aqui, né, como a gente tem a alimentação fase neutro, né, de 220 volts, no caso do Rio Grande do Norte, normalmente a gente tem a alimentação ou monofásica, né, que é quando a unidade recebe uma fase e o neutro, tá? Ou trifásica, que é quando a unidade recebe as 3 fases, né, e o neutro. O caso bifásico é mais comum, por exemplo, no sudeste do país, onde a gente tem uma alimentação de 110 volts, né? Então, para isso, em algumas situações, eles precisam ligar não a tensão entre uma fase e o neutro, que daria os 110, mas a tensão entre duas fases, né? Como, por exemplo, o que acontece quando eles ligam o chuveiro elétrico lá, que requer uma demanda, né, de potência maior. Mas, enfim, no nosso caso, aqui do Rio Grande do Norte, o mais comum é termos ou a ligação monofásica ou a ligação trifásica, tá? Mas, né, existe também a possibilidade de ser bifásico, né? Um exemplo disso, né, como eu mencionei, é o que acontece, né, no sudeste do país. Bom, e o que determina se uma carga, né, vai ser suprida, né, se uma determinada instalação vai ser suprida, né, com uma fase, com 2 ou com 3, né? Isso tem a ver com a potência instalada, né? Ou seja, a gente vai fazer um levantamento das cargas, né, da determinada instalação, e essa demanda, né, é que vai definir se vai ser monofásico ou se vai ser trifásico, no nosso caso aqui do Rio Grande do Norte.
Bom, e como é que eu sei disso? Né? Então, primeiro, o nosso primeiro passo num projeto elétrico, né, seria fazer o levantamento das cargas. Né? E eu vou somar todas essas cargas e vou chegar num número. Quando eu chegar nessa potência total instalada, né, nessa demanda que a gente vai ter, eu vou analisar esse número aqui, né, os 500 kW. Se, por um acaso, ficar abaixo, né, dos 500 kW, tá? Então, a nossa instalação ela vai ser monofásica. Mas, se ela der superior a 15 kW, tá? Então, a gente vai ter a instalação trifásica, tá? Isso é definido em norma, né? Isso vai ser disponibilizado também para vocês, tá? Junto com esse material. Na norma específica da COSERN, né? No nosso caso aqui, então, vai ser ou monofásico ou trifásico, né? Observando aí a potência total instalada. E falando um pouquinho sobre os principais elementos que compõem, né, uma instalação elétrica, né? Então, a gente vai sempre partir do ponto, né? A instalação elétrica ela corresponde a partir do ponto onde a energia é entregue pela concessionária, onde a gente chama aqui o ponto de entrega. Tá? Aqui a gente tem esse primeiro elemento, que seria o ramal de ligação, né, que está trazendo a energia do poste da concessionária, né, como se estivesse escondido aqui atrás, até o nosso ponto de contato com a nossa, no nosso caso aqui, se for uma casa, com a nossa residência, tá? Então, esse ponto de entrega aqui, né, ele é conectado com a rede elétrica através desse ramal de ligação, tá? Quando essa energia chega na nossa casa, esse contato aqui chega na nossa casa, o primeiro passo, né, o primeiro ponto para onde nossa energia deve fluir, digamos assim, seria para o medidor. Tá? Então, né, é recomendado que você realmente coloque o medidor assim que você receber a energia. Tá? E no medidor, né, que obviamente é onde eles vão controlar o quanto você consome. Então, mais uma razão para, né, a concessionária querer que você instale o mais no início possível. Né? Outro ponto essencial seria o aterramento. Né? O aterramento ele pode variar muito, assim, tem muitos estudos acerca de aterramento. Né? Numa casa, o comum é ter uma haste ou um conjunto de poucas hastes, né, elas sempre enfincadas na terra. Tá? E esse aterramento é quem vai dar origem ao nosso condutor de proteção, ao nosso condutor terra. Né? Porque se for um caso, por exemplo, uma instalação monofásica, a gente vai receber aqui uma fase e um neutro. E o condutor de proteção vem justamente do nosso aterramento. Então, aqui, se essa instalação é monofásica, eu vou receber 2 fios, né, a fase e o neutro. Se for trifásica, eu vou receber normalmente 4 fios, né, as 3 fases e o neutro. E no caso do monofásico, lembrando que eu vim aqui com a fase e o neutro, aí o condutor de proteção vem aqui do aterramento. Então, nesse trecho aqui, no circuito de distribuição, a gente tem 3 condutores, tá? A fase e o neutro que vem aqui da rede elétrica e a proteção que vem do nosso aterramento. Então, aqui eu tenho 2 condutores, aqui eu tenho 1, esses 2 se juntam e aqui no circuito de distribuição eu vou ter 3 condutores, que é o que vai chegar no quadro de distribuição. O quadro de distribuição é onde ficam os disjuntores, né, que vai ter um disjuntor geral, que eu ligo e desligo a casa inteira, né, e como tem também os disjuntores que atendem aos circuitos terminais, tá? Eles controlam também independentemente cada circuito terminal. Esses circuitos terminais, né, eles são compostos pelas nossas cargas, né, que são lâmpadas, são tomadas, né, enfim, são esses elementos que vão compor aqui esses circuitos terminais. Os principais deles, né, tomada de uso geral, que a gente chama de TUG, né, bem comum vocês verem esse termo por aí. Né, que são as tomadas que você não sabe o que você vai ligar. Por exemplo, no seu quarto tem uma tomada, essa tomada você pode pôr nela um ventilador, pode pôr um rádio-relógio, pode pôr até um secador, enfim, são tomadas que não são específicas de nenhum equipamento. Né, então, a gente chama de uso geral. As outras de uso específico, né, que a gente chama de TUI, aí essas sim, elas são destinadas a cargas específicas. A gente pode definir tomadas de uso específico em 2 situações. Ou quando a tomada, a gente sabe que não vai mudar, né? Por exemplo, uma geladeira, né? Um micro-ondas, aquela tomada você não fica usando para outras coisas, né? Embora você use uma geladeira ou um micro-ondas que não tem uma potência tão alta, né? Mas você pode considerar tomadas de uso específicas para esses elementos, porque, na verdade, assim, você não vai ficar mudando nessa tomada. E uma outra situação que é mais específica, né? Quando eu estou alimentando uma carga que ela, por si só, já tem uma potência
potência muito alta, né? Então, por mais que eu possa, né, que não é muito comum, mas por mais que eu possa ficar mudando essa tomada, eu não vou fazer isso porque esse equipamento, né, digamos assim, requer uma potência muito elevada. Então, aquela tomada fica exclusiva para ela, tá? E, normalmente, né, as tomadas de uso geral, elas são limitadas, né, a 10 amperes, tá? É o mais comum. Já as tomadas de uso específico, elas podem ultrapassar 10 amperes, né? Então, qual o limite dela, né? Qual o máximo de corrente que ela vai circular? Aí vai depender do equipamento. O equipamento é que vai definir qual é a especificação dessa tomada de uso específico, tá? Bom, aí os mais comuns, né? Ponto de luz, né? Que a gente vai detalhar como determinar essas potências, tanto para as tomadas quanto para o ponto de luz. E os dispositivos de proteção, né, os mais comuns, né, fusíveis, que a gente nem usa muito hoje em dia, né, não instalação elétrica, pelo menos, os disjuntores, né, os disjuntores diferenciais residuais, e o aterramento também faz parte da proteção, tá? Bom, em relação às normas, como eu mencionei anteriormente, a gente vai sempre tratar da instalação para baixa tensão, né, que corresponde, né, de 50 a 1000 volts. E as normas que regem, né, as instalações de baixa tensão é justamente a NBR 5410. Né? Quem é do meio, quem lida um pouquinho com isso, né, ouve bastante o nome dessa norma, né, porque realmente ela é uma lei, né, para quem vai trabalhar com esse tipo de instalação elétrica. E como ela é uma norma, né, apesar de ser uma norma técnica, ela é uma norma, então ela tem peso, né, como se fosse lei mesmo. Né? Ou seja, ela é amparada, né, pelo Código de Defesa do Consumidor e também pelo Código Penal. Né? Então, se por um acaso alguma instalação elétrica tiver algum problema, alguém chegar a falecer e for comprovado que foi devido a um erro, né, a um descumprimento da norma, então essa pessoa realmente está sujeita ao Código Penal, tá? Vai sofrer as sanções que a lei prevê. E uma coisa né, que eu peço que vocês guardem é o seguinte, é que a norma ela estabelece sempre as potências mínimas, né, que são necessárias para o suprimento de uma determinada carga, né, em uma determinada instalação. Mas não quer dizer que a gente não possa prever uma carga maior. Né? Por exemplo, um ambiente com tantos metros quadrados, pela norma eu tenho que ter 100 volt-ampere, né? Mas nada me impede de eu colocar 200, 300, né? Então a norma sempre estabelece o mínimo, tá? Então, se eu quiser trabalhar com mais, não há problema algum. E outra norma que está relacionada, né, que tem a ver com a simbologia. Né? Então, a NBR 5444, ela traz os símbolos que são usados nas instalações elétricas. Tá? Realmente como se fosse um guia bem completo, né, para a simbologia relativa às instalações elétricas. Bom, então vamos falar um pouquinho das etapas do projeto elétrico, tá? E o que seria, então, o projeto elétrico? Né? Então, o projeto elétrico, né, na verdade, ele constitui todas as etapas, né, que faz com que uma determinada energia, ou seja, uma determinada fonte de energia, supra uma determinada carga, tá? De maneira eficiente e de maneira segura, principalmente. Tá? Então, por isso, principalmente, que a gente tem a norma, né, que é para garantir que a instalação seja segura. Né? Então, se todo mundo cumprir aquelas normas, então a gente teoricamente, não vai ter problema, né, com nada que ameace, digamos assim, a vida humana. Né? Então, o projeto elétrico tem esse objetivo. Bom, então, quais seriam essas etapas? A primeira etapa seria a gente analisar a planta. Né? Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que saber, é uma casa, é um escritório? Se for um escritório, é um escritório, por exemplo, de advocacia, ou é um escritório de odontologia, né? Porque tem equipamentos que vão ser diferentes. Então, é importante que a gente saiba o que a gente, para que a gente está fazendo aquela instalação. Tá? Porque aí, a partir disso, a gente vai poder projetar melhor a posição das tomadas, a quantidade, né, a potência que vai ser demandada. Então, é interessante realmente que a gente faça essa análise. A próxima etapa seria o quê? A gente vai definir, né, os pontos de tomada e de iluminação, baseados em quê? No dimensionamento da planta, que a gente fez no item anterior. Então, a gente vai determinar, por exemplo, a área e perímetro, que é quem vão dizer, né, segundo a norma, quanto de potência de tomada e de iluminação eu vou ter em cada cômodo e por fim, resultando aí num valor total para a casa inteira, né, ou para a instalação inteira. Tá? Isso aí a gente faz, né, colocando esses dados numa tabela, e essa tabela a gente chama de quadro de cargas. Tá?
Próximo passo, determinação da potência e tipo de fornecimento. Então, o que eu vou fazer? Uma vez que eu levantei as minhas cargas, né, de tomada e de iluminação, eu vou somar essa minha potência toda, tá? Quando eu fizer isso, eu vou observar, no caso do Rio Grande do Norte, aqueles 15 kW. Se for até 15 kW, eu sei que o meu fornecimento vai ser monofásico, né? E se for mais do que 15 kW, a gente vai ter uma instalação trifásica. Bom, a etapa seguinte, dimensionamento e organização dos circuitos, né? Porque aí eu vou começar a pensar já na minha planta, né? Então, eu já distribuí, eu já sei quais os pontos de luz, quais as potências, as tomadas de uso específico. Aí eu vou dizer, lembra do quadro de distribuição, que a gente tem vários disjuntores, né? Tem um geral, que habilita e desabilita tudo, né? E protege também tudo. E tem vários que são justamente os que protegem e habilitam os circuitos terminais. Cada circuito desse, você vai ter de dizer que cargas tem. Vai ter a iluminação do quarto, mas a iluminação da sala. Aí o outro circuito vai ter só um chuveiro elétrico, né? Enfim, você vai detalhar o que tem em cada circuito desses, tá? A etapa seguinte, definição da proteção. Eu tenho de dizer, né, como a gente já comentou, o quadro de distribuição, eu tenho um disjuntor geral, aí eu tenho de dizer como é esse disjuntor geral, e eu tenho os disjuntores que atendem aos circuitos terminais. Eu também tenho de definir como são esses disjuntores. Então, a gente realmente tem de definir toda a proteção. Para a gente aqui, a gente não vai se ater ao aterramento, né? Então, a gente não vai especificar como o aterramento deve ser, né? Isso aí ficaria para um estudo em um outro momento. Então, a etapa seguinte, né, seria o desenho da planta baixa, né, onde você vai definir os símbolos, né, por onde está passando os eletrodutos, que, digamos assim, que circuito está em cada eletroduto, que fios eu tenho em cada eletroduto. Então, isso você faz sempre no desenho, tá? E no desenho, uma coisa que é essencial é ter a legenda, tá? Por mais que você use uma legenda conhecida, né, é um item essencial realmente da planta, né, essa legenda, tá? Na planta, às vezes, a gente coloca junto, mas, enfim, pode ser separado também o desenho do quadro de distribuição, né, onde vai ficar visualmente, se a minha instalação é trifásica ou monofásica, eu consigo enxergar lá. Se, por um acaso, for trifásica, eu consigo ver qual disjuntor está em qual fase, consigo ver através do quadro, como é que é feita a ligação dos disjuntores. Com isso, eu consigo até identificar que disjuntor eu usei em cada situação, né? Então, teriam essas situações aí. E, por fim, eu teria de listar o material que eu vou usar. Tantos metros de fio tal, tantos metros de eletroduto tal, tantos receptáculos para iluminação, tantas tomadas, tantos interruptores. Então, eu tenho realmente de dizer, né, fazer uma lista de compras de tudo que eu vou precisar para aquela instalação. O que está em azul é o alvo de estudo dessa aula, tá? O que está em cinza é o que vai ficar para a aula seguinte. Então, vamos lá. Só detalhar um pouquinho esses pontos. Primeiro, análise da planta, né? Então, o primeiro ponto, identificar qual a finalidade da instalação, isso eu já comentei, né? Dividir os cômodos e determinar suas áreas e perímetros. Isso vai ser essencial, né, para a gente especificar os pontos de iluminação e os pontos de tomada, tá? Então, primeiro passo, eu vou pegar a minha planta, vou medir, eu vou só pegar essas medidas e definir perímetro e área de cada cômodo separadamente. Esse é o primeiro passo. Aí, o segundo passo, definir os pontos de iluminação. Como é que eu defino? Aqui eu destaquei alguns pontos na norma, mas a norma, a NBR 5410, também vai junto com esse material para vocês também explorarem um pouquinho mais, né? Aqui eu pincelei assim, os pontos mais importantes, né, que vocês devem lembrar na hora de fazer esse projeto, esses passos iniciais. Então, todo cômodo, né, meio óbvio, mas está na norma, então isso tem de ser cumprido, né? Mínimo de um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor, tá? Então, isso é obrigatório, realmente está previsto em norma. A arandela, que é aquela luz que fica na parede, né, muito comum em banheiro, tá? Ela deve ficar pelo menos 60 centímetros de área molhada, tá? Então, por exemplo, se eu puser essa arandela no banheiro, ela tem de ficar pelo menos a 60 centímetros do box, tá? Aí, como é que eu vou definir? Como é que eu vou saber, para cada ponto, qual a potência que eu vou usar, né? De novo, só lembrando que a norma prevê a potência mínima, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é em relação aos valores mínimos de potência, né? Então, se você quiser usar mais, não há problema algum. Então, o que acontece, né? Eu vou... lembra que eu peguei minha planta e fiz a minha coluna lá por cômodo, né, de perímetro e de área.
para definir a potência da iluminação, eu vou usar a área, tá? É essa informação que eu vou precisar. Então, como é que a gente define? Então, eu vou pegar um cômodo, né, por exemplo, a sala, e vou ver o metro quadrado da sala. Eu vou pegar, para os primeiros 6 metros quadrados, eu vou atribuir 100 volt-ampere. E se, por um acaso, a instalação tiver menos de 6, você considera como se fosse 6, ou seja, cada instalação vai ter de ter, no mínimo, 100 volt-ampere por cômodo, tá? Então, vamos supor que eu tenho um cômodo, né, que tenha mais que 6 metros quadrados. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os primeiros 6 metros quadrados, atribuir 100 volt-ampere. O restante, né, eu vou dividir em parcelas de 4 metros quadrados. A cada vez que eu completar mais 4 metros quadrados, eu adiciono 60 volt-ampere. Por exemplo, se eu tenho 6 metros quadrados, vai ser 100 volt-ampere, certo? Se eu tenho 7, eu vou ter 6 metros quadrados mais 1 metro quadrado. Ou seja, eu vou ter só 100 volt-ampere, não vou adicionar 60 porque eu só tenho um excedente. Eu não cheguei em mais 4, né? E assim sucessivamente. Então, se for 6, se for 7, se for 8, se for 9 metros quadrados, eu sou obrigada a pôr só 100 volt-ampere. Mas se eu chegar em 10 metros quadrados, aí eu vou ter 6 mais 4. Então, 6 eu atribuo 100, e quando eu completo os 4, aí eu adiciono 60. Então, no caso de uma instalação com 10 metros quadrados, eu vou ter 100 mais 60, 160 volt-ampere. E assim sucessivamente. A cada vez que eu completar 4 metros quadrados, eu vou adicionando 60 volt-ampere. Certo? Aí, para as tomadas, como é que a gente vai achar a potência das tomadas? As de uso geral, tá? Cada tomada de uso geral, a gente vai atribuir 100 volt-ampere. Se, por um acaso, eu tiver uma área inferior a 6 metros quadrados, eu vou botar uma tomada, né, com 100 volt-ampere e ok. Mas se essas áreas for maior do que 6 metros quadrados, o que é que vai acontecer? Eu tenho duas regras diferentes. Eu tenho uma para áreas que eu chamei aqui de sociais, que é quarto, sala, hall, corredor, enfim, áreas que não são áreas que eu chamei de serviço. O que são áreas de serviço? Cozinha, área de serviço mesmo, copa, lavanderia. Porque se você parar para pensar, nessas áreas é onde a gente concentra a maior parte dos nossos equipamentos em casa, né? Os eletrodomésticos, né, que consomem realmente bastante energia comparando com o restante da casa. Então, a gente sempre vai prever regras diferentes para as áreas sociais e para as áreas de serviço. Então, como é que é a regra? Para a área social, na verdade, para a tomada de uso geral, eu vou usar o perímetro. Então, se o perímetro, a cada 5 metros do perímetro, eu vou adicionar uma tomada de uso geral. As frações também contam, tá? Isso para as áreas sociais. Então, como é que eu vou fazer nas áreas sociais? Se eu tiver, por exemplo, 6 metros de perímetro, eu vou ter 5 mais 1. Então, 5 eu adiciono uma tomada, esse 1 eu também adiciono uma tomada. Então, nesse caso de eu ter 6 metros de perímetro, eu vou adicionar 2 tomadas. Lembrando que cada uma tem 100 volt-ampere. Se eu tenho, por exemplo, 6, 7, 8, 9, até 10, eu vou ter 2 tomadas. Se for 11, aí eu já tenho 3, porque eu já entro na próxima fração dos 5 metros, certo? Então, para as áreas sociais, né, é só isso. Eu pegar a cada 5 metros ou fração, tá? E eu adiciono, né, uma tomada com 100 volt-ampere. Já no caso das áreas de serviço, a regra em relação ao perímetro muda o parâmetro, não é mais 5, mas sim 3,5. Então, eu vou adicionar uma tomada a cada 3,5 metros ou uma fração, né? Então, por exemplo, se eu tenho 4 metros, eu vou pôr 2 tomadas, né? 3,5 mais meio, então esse meio conta mais 1, tá? A quantidade seria isso. Já as potências mudam um pouquinho também, né? Então, vamos supor que eu peguei lá minha área de serviço e deu 3 tomadas, né? Deu, sei lá, tinha 8 metros de perímetro, né? 3,5 com 3,5, 7, com mais 1, que é uma fração, da outra tomada. Então, eu teria 3. As 3 primeiras de uma área de serviço, eu vou sempre atribuir 600 volt-ampere para cada uma. Então, nesse caso, de eu ter 3 tomadas, eu teria 3 vezes 600, tá? Mas se der mais do que 3 tomadas, tá? Eu vou atribuir as 3 primeiras tomadas eu vou atribuir 600 volt-ampere, mas cada uma excedente eu vou atribuir 100. Por exemplo, se eu tiver 4 tomadas, eu vou ter 3 com 600 e uma com 100. Se eu tiver 5 tomadas, eu vou ter 3 com 600 e 2 com 100, né? Aí eu somo a potência total, é a potência de tomada de uso geral daquele cômodo, certo? Bom, e as tomadas de uso específico, né? Como eu já comentei, elas realmente dependem do equipamento, né? Então, eu vou ter de ver qual a potência do equipamento, tá? E atribuir essa potência
a tomada de uso específico, né? De novo, eu tinha comentado também, né, que ela vai a gente vai associar ou a equipamentos que sejam fixos, tá? Ou a que tem uma potência que exceda os 10 amperes, que é o recomendado para as tomadas, para os circuitos independentes, tá? Né, os 10 amperes que a gente vai limitar. Aí, aqui eu já comentei, né, que a potência é a mesma do equipamento, né? O circuito exclusivo, né, porque se eu tenho uma demanda que é uma corrente superior a 10 amperes. Isso vai acontecer nos casos onde eu tenho um equipamento, né, com potência que resulte, né, numa corrente maior do que 10 amperes. Bom, aí a determinação da potência e o tipo de fornecimento, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu preenchi lá minhas tabelinhas, né? Aí vi que a minha potência total de iluminação, considerando todos os cômodos, deu, né, um valor X lá em volt em ampere, porque a regra é em volt em ampere. Só que, lembram que para a gente determinar se a instalação vai ser monofásica ou trifásica, a gente precisa determinar a potência total em watts, ou seja, é o P, né? Então, lembre que o S é igual a V vezes I e o P é V vezes I cosseno do ângulo, ou seja, ele depende do fator de potência, tá? Para a gente relacionar. No caso da iluminação, a gente sempre vai pensar, né, supor que a iluminação é toda ômica mesmo, né? Ou seja, a gente vai usar um fator de potência de 1, né? Então, o valor que eu achar lá em volt em ampere, já transfiro para o watt, no caso da iluminação. Já o caso da potência relativa às tomadas de uso geral, né? Eu vou somar também a minha potência das tomadas todas, que vai estar em volt em ampere, e vou transformar para o watt. Como é que eu faço para transformar para o watt, tá? Vou usar um fator de potência de 0,8, tá? Se vocês lembrarem do triângulo de potências, né? O S, né, que é o valor em VA, é a hipotenusa. A base do triângulo, que é a potência em watts, tá? É a minha potência ativa, tá? Então, o ângulo, né, está associado a esse fator de potência. O cosseno desse ângulo vai ser 0,8, né? Então, por uma relação de triângulos, vocês conseguem sair de volt em ampere e chegar em watt, né? Ou seja, sair da potência aparente e chegar na potência ativa. E as tomadas de uso específico. Normalmente, a gente usa uma tabela, tá? E vê, eu quero colocar, por exemplo, uma máquina de lavar roupas. Aí eu vou e ver a especificação padrão para uma máquina de lavar roupas, que normalmente é dada em watts. Se for dado em watts, né, então esse valor já vai direto para a tabela em watts, então a gente já pega esse valor em watts, que já vai somar tudo em watts, tá? Se tiver em volt em ampere, eu vou ter de fazer uma estimativa do valor do fator de potência daquele elemento. Pelo tipo de carga é fácil até fazer essa previsão e transformar em watts, porque eu preciso realmente de somar tudo em watts, tá? Tenho que somar as potências ativas. Aí o que vai acontecer? Quem vai ser minha potência total? Vai ser a potência de iluminação em watts, mais a potência das tomadas de uso geral em watts, né, que eu usei aqui o fator de potência 0,8 para converter, mais a potência das tomadas de uso específico, que normalmente já estão em watts mesmo. Então, essa minha potência total é a que eu vou analisar para ver se minha instalação vai ser monofásica ou trifásica. Lembra que o fator é 15, né? Então, se for até 15 kW, né, lembrando que é o nosso caso aqui da Cosern, tá, no estado do Rio Grande do Norte, se for até 15 kW, então a gente vai ter uma instalação monofásica. Se por um acaso passar de 15 kW, a gente vai ter uma instalação trifásica, certo? Então, essa vai ser a regrinha para a gente definir o tipo de fornecimento da nossa instalação. Bom, a etapa seguinte, né, a distribuição dos circuitos, né? Então, aqui são algumas regras, né? De novo, a norma traz muito mais bem detalhado, tá? Mas eu quis destacar alguns pontos para a gente se familiarizar um pouco melhor. Primeiro, eu tenho de prever circuitos de iluminação separados de tomadas, né? Então, isso é importante, né? Assim, além da proteção, até para o manuseio, para o dia a dia, para alguma manutenção que você vai precisar fazer. Então, sempre os circuitos que têm luz, a gente não põe tomadas, tá? E o contrário também. E a gente vai limitar os circuitos com a capacidade de 10 amperes, tá? Então, todos os circuitos, seja de iluminação, seja de tomada de uso geral, vão ser limitados a 10 amperes. Quais são as exceções? Obviamente, as tomadas de uso específico, né, nas quais a gente tem os equipamentos com corrente maior do que 10 amperes. Então, não tinha sentido a gente limitar. Vocês vão ver que, por exemplo, um chuveiro elétrico chega perto aí dos 25 amperes. Então, não tinha como a gente separar, dividir, né? Então, tem de ser um circuito exclusivo para esse chuveiro e a capacidade desse circuito vai ser a capacidade, né, que ele precisa para suprir aquele chuveiro, tá?
Outro ponto importante, a gente não deve misturar no mesmo circuito pontos de tomada de áreas de serviço com outros tipos de carga ou cômodo. Primeiro, não pode misturar com outro tipo de carga, né, por exemplo, iluminação, que a gente já viu, né, nesse item anterior. E cômodo, eu não posso botar, por exemplo, tomada que vai para a cozinha, junto com tomada que vai para a sala, ou que vai para o quarto. Tá? Então, se as tomadas... eu botei num circuito tomadas que vão alimentar as áreas de serviço, ou alguma área de serviço, então, nesse mesmo circuito, não pode ter tomada, por exemplo, que vai para a sala. Tá? Se eu tiver já definido um circuito com tomadas de quarto e sala, também nesse circuito eu não posso adicionar tomadas que vá para alguma área de serviço. Tá? No caso, quando a gente tem a instalação trifásica, né, é importante que, quando a gente for distribuir os circuitos, eu diga qual circuito vai ficar em qual fase. Né? Por exemplo, esse circuito 1 vai ficar na fase A, o circuito 2 vai ficar na fase C, e assim sucessivamente. Eu vou jogar isso aleatoriamente? Não. Eu vou tentar deixar de forma equilibrada. Né? Eu vou tentar somar as potências, dividir por 3 e tentar botar mais ou menos de forma que fique balanceado, né, a minha carga nas 3 fases. Eu vou dividir esses circuitos aí nas 3 fases, de forma, né, a tentar deixar ele o mais balanceado possível. Tá? Bom, e por fim, para a gente fechar essa aula, nessa primeira parte, seria a definição da proteção. Né? Então, tem alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, a norma exige, né, que a gente tenha, em circuitos que atendam áreas molhadas, a proteção contra choque. Tá? E isso a gente consegue com o diferencial residual, que eu vou mostrar, né, logo em seguida aqui o funcionamento. Então, se eu tenho, por exemplo, áreas que eu tenho a água, né, por exemplo, as áreas de serviço, né, cozinha, lavanderia, né, sempre a gente tem a área molhada, tá? Então, esses circuitos, seja de iluminação ou seja de tomada, tende a estar protegido contra choque. Tá? Da mesma forma, se eu tiver um cômodo que tenha banheira, né, aqui seria banheira, né, banheira ou chuveiro, esse cômodo também tem de estar protegido contra choques. Tá? Ou seja, se for um circuito que normalmente tem um cômodo que normalmente tem a água, então ele deve ser protegido com o DR também. Tá? Bom, então, que proteção a gente vai usar? Tá? A relação entre fusível e disjuntor, antigamente nas casas, né, realmente muito antigamente, se usava muito fusível. Né? Enfim, os disjuntores estavam começando e tal. E qual é a dificuldade de a gente usar o fusível? Por que não é vantajoso? Né? Primeiro, o fusível, quando ele se danifica, na verdade, ele é um filamento, né, que ele só comporta passar por ele uma determinada corrente. Então, quando a gente tem uma corrente excedente, aquele filamento desmancha, ele dissolve, né, derrete. Aí, o que acontece? A gente tem de tirar aquele fusível e colocar um outro no lugar. Então, isso é um pouco inconveniente, porque, às vezes, você não tem o fusível em casa, né? Enfim, às vezes, se for um curto muito problemático, ele pode danificar um pouco a instalação. Enfim, o fusível acabou dando espaço aos disjuntores pela sua praticidade. Né? Ele protege, né, tão bem quanto o fusível. E, caso haja algum problema, algum curto temporário, que depois tudo se restabeleça, a gente pode simplesmente religar o disjuntor, né, sem esse problema de ter de trocar, como é o caso do fusível. Aí, os disjuntores têm alguns tipos. Né? Os principais, que é os que a gente vai se ater aqui, né, são o disjuntor termomagnético, que a gente chama de DTM, e o disjuntor diferencial residual, que é o DDR. O termomagnético, ele oferece proteção contra sobrecorrente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um DTM de 10 amperes, se um circuito, né, passar de 10 amperes, ele vai disparar, ele vai abrir. Né? Ele realmente protege contra sobrecorrente. Já o disjuntor diferencial residual, ele traz 2 proteções. Também contra sobrecorrente e a proteção contra choque, né? Que é essa que eu estava me referindo, né, que a norma falava, né, nos slides anteriores. Então, obviamente, você percebe aqui, né, que o disjuntor, o DDR, ele é melhor, né, do que o DTM, ele é mais completo. Mas por que, então, que a gente não usa o DR em tudo quanto é canto? O preço. Né? Eu vou mostrar a diferença do preço para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor. E a gente tem uma outra opção, que seria mais barato do que o disjuntor DR, o interruptor DR, tá? Que é o interruptor diferencial residual. Ele protege apenas contra choque. Né? Notem que ele não tem a proteção contra sobrecorrente. O que é feito, às vezes, que barateia um pouco a instalação? É feita uma combinação. A gente usa em cascata o disjuntor termomagnético com o interruptor DR. Porque se a gente junta o DTM com o IDR, a gente tem a função do DR, do DDR. Tá? Eu vou só falar um pouquinho do funcionamento deles para a gente fechar.
Primeiro, como é que funciona o disjuntor termomagnético, né? Então, ele, no caso, eu vou mostrar os exemplos só para o caso monofásico, para a ligação monofásica. A gente tem, ele chama de monopolar porque a gente passa por ele só uma fase, tá? Só um fio, tá? Que vai ser a fase. E lembre que o DTM, ele opera contra sobrecorrente. Então, se esse DTM aqui for de 10 amperes, se eu passar nessa fase aqui, né? Se circular nesse fio uma corrente superior a 10 amperes, ele vai disparar, ele vai abrir. Tá? Então, o que acontece? Se a gente tem uma carga ligada aqui, né? A corrente vai passar aqui pelo disjuntor, alimenta a carga, né? E ela retorna pelo neutro, tá? Então, é assim que funciona, tá? De novo, né? Se por um acaso tiver uma sobrecorrente aqui, né? Na fase ele vai disparar, certo? E o disjuntor DR, qual seria a diferença? O disjuntor DR, ele aqui também é para o caso monofásico, só que ele é bipolar, ou seja, ele recebe 2 condutores. O DR, ele precisa receber a fase e o neutro, tá? Por que isso, né? Como é que ele funciona? Vamos supor que a gente liga uma carga aqui, né? Então, o que acontece? Se ele está funcionando normalmente, a corrente vem aqui pela fase, passa pela carga, né? E retorna pelo neutro. O que esse disjuntor ele vai enxergar? Ele vai comparar a corrente que está descendo pela fase com a corrente que está subindo pelo neutro. Ele vai ver a diferença das duas. Se tiver tudo ok aqui, a corrente que desce é a corrente que sobe, tá? Ou seja, ele vai ver a diferença das duas, que se for 0, né, ele opera normalmente, né? Por isso que é um disjuntor diferencial. Ele vai basear na diferença da corrente nos 2 condutores, certo? E lembrando que ele também tem a proteção contra sobrecorrente. Então, se na fase, eu quero que você, ele analise, vamos supor que esse disjuntor DR seja de 10 amperes também contra a sobrecorrente. Então, se essa corrente I, mesmo ela vindo pela fase, voltando pelo neutro, ela tiver um valor excedente, né, a 10 amperes, ele vai abrir também. Mas essa é a proteção contra sobrecorrente. Como seria a proteção contra choque? Então, se por um acaso alguém vier e tocar aqui, né, ou seja, sofrer um choque através dessa carga, o que vai acontecer? Essa corrente que passou aqui na fase, que veio para a carga, ela vai se dividir, ela não vai ser mais a mesma que vai voltar. Uma parte foi aqui para a pessoa, se não tudo, né, dependendo do choque, e a outra parte voltou por aqui. Né? É fácil perceber que a corrente que desceu pela fase é diferente da corrente que volta pelo neutro. Então, essa diferença é percebida pelo disjuntor DR. Então, ele vai disparar, porque a corrente que veio não é mais igual a que voltou, tá? E isso vai proporcionar realmente a proteção contra choques, tá? Então, essa funcionalidade do disjuntor diferencial residual ela é essencial hoje em dia, né, para a gente realmente promover essa proteção contra choques. O interruptor DR, ele funciona exatamente da mesma forma que o disjuntor DDR, a diferença só é que ele não tem a proteção contra sobrecorrente, né, que o disjuntor DR tem, certo? Bom, só para trazer para vocês os preços, para vocês terem uma ideia, né? O disjuntor DTM, né, um comum, né, por exemplo, eu tentei pegar todos o mesmo padrão de corrente, né, que seria 50 amperes, aqui em torno de 40, aqui 40 também. O disjuntor DTM, que seria esse primeiro aqui, ele custa R$15 no site, né, dessa empresa aqui que eu busquei lá ontem para confirmar para vocês. Né, do dia 9 de julho. Então, ele custa R$15. Se vocês olharem para o DR, mais ou menos com a mesma faixa de corrente, né, ele custa R$215. Então, é bem mais caro. Então, não dá realmente para comparar. Né? Não tem como colocar o disjuntor DR em todos os pontos, né, se eu posso atender com o DTM, já que ele é mais barato. O interruptor DR, eu não consegui achar no site dessa mesma empresa, consegui achar nessa outra, tá? Mas ele custa em torno disso aqui, né? Entre R$80 e R$90. É um pouco mais caro do que o DTM, né? Mas ele já é bem mais barato do que o disjuntor DR. Então, eu poderia, por exemplo, se eu usasse em cascata o DTM com o interruptor DR, mesmo assim eu vou ter um preço mais em conta do que o disjuntor DR. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de por que a gente não usa o disjuntor DR à torta e à direita aí, em todo caso. Tá? Bom, essa foi a primeira parte dessa aula sobre instalações elétricas, né? Vou ter um vídeo na sequência que eu vou mostrar como a gente montar as tabelas, tá ok? Então, até mais e até a próxima.